Um item importante de segurança é o EPI, mas também nós temos o EPC, que é outro item muito importante de segurança na obra, e aqui no caso nós temos o protetor de vergalhão. Então, o protetor de vergalhão feito pela JCP, ele tem um estudo em cima da peça exatamente para oferecer o item que precisa viabilizar na obra, que é amenizar a lesão e a agressão à saúde. Porque se o funcionário passa, raspa a perna, ou raspa o braço, raspa alguma das partes do corpo, na ponta do vergalhão, ele pode se cortar. Se ele cair em cima, nossa, ele pode se machucar feio, pode atravessar o corpo dele uma barra dessa. E a função desse material é amenizar essa lesão. Se possível, em casos de quedas menores, evitar totalmente que esse vergalhão venha a atravessar uma parte do corpo ou penetrar alguma parte do corpo, um braço ou peito do funcionário, se ele tomar uma queda e bater na ponta desse vergalhão. E essa questão do... você está andando, está lá aquela ponta de vergalhão, você passa com a perna, rasga a mão, rasga o braço e tal, rasga a roupa, enfim. Com essa peça aqui, nós temos uma característica muito interessante, que é o seguinte. Por exemplo, se eu venho e instalo essa peça aqui, por exemplo, nessa barra de 16 milímetros, certo? Eu vou instalar, eu ponho ela girando no sentido horário. E ela fica bem firme, ó, eu vou pôr aqui. Se a pessoa passa aqui, ela não pode cair, ela tem que ficar presa. Então, ó, passei aqui. Estou usando esse mostruário aqui de vergalhão para vocês entenderem a necessidade. Ó, vou tirar um pouquinho, ó. Pode bater, ela não sai fora. Então, o protetor de vergalhão, ele não só tem que proteger os funcionários que estão no seu período laboral, ao caírem sobre o vergalhão, não serem atravessados pelo vergalhão, ou não sofrerem uma lesão muito grave, ele ainda tem a função de ficar mantido na ponta do vergalhão e evitar que essas arestas aqui provocadas pelo corte do vergalhão não rasguem a roupa ou a pele do funcionário. Então ele fica aqui mantendo a sua função. O nosso produto ele foi desenvolvido com esses critérios para que você tenha dificuldade para tirar, e se você precisar pôr em outra barra, ponha com facilidade, ó, tá preso, não sai. Então você tem dificuldade no remover e consegue reutilizar muitas vezes. Porque o que acontece no mercado? O pessoal faz o protetor de vergalhão, primeiro, você põe ele já quebra a aleta. Se você não quebra, às vezes a chuva, o vento, em poucos dias, resseca esse material e ele arrebenta. O nosso, até a cor a gente dá uma garantia aí de 8 meses a 1 ano. Nós temos obras aí que já utilizaram por 1 ano e meio, passando de um vergalhão para outro, e a peça continuou cumprindo a sua função. Então nesse caso aqui, ó, eu ponho, tiro, quantas vezes for necessário. Uma outra característica é o seguinte: o protetor de vergalhão, ele realmente tem que cumprir a função de minimizar essa lesão e a agressão à saúde do funcionário. Então, para que isso aconteça, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos o plástico para isso. Ele é um plástico diferente do que existe no mercado, ele é desenvolvido pela JCP. Ele é um material que tem toda uma tecnologia envolvida. Inclusive, nós fizemos um corte aqui, ó. Vou mostrar para vocês, esse aqui está cortado. Então, o que acontece? Nessa ponta dele aqui, que é onde fica, vamos voltar aqui, ó, que é onde fica o protetor de vergalhão, que ele tem que fazer a função para não deixar ele se atravessar no elemento de proteção coletiva.
No nosso caso, ele é reforçado. Então vocês podem ver aqui, ó, no meio dele, no miolo dele, aqui, ó, ele é super reforçado. O miolo dele. Como é um plástico desenvolvido por nós, então ele é um plástico diferenciado, ele vai apresentar uma resistência maior a esse tipo de situação, uma batida, um arraste, o vento, a chuva. Ele tem uma proteção contra os raios ultravioletas, então ele resseca com muito mais tempo. Ele vai ressecar, óbvio, é plástico, mas ele não vai ressecar em dias, ele vai levar muitos meses para ressecar. Meses que eu digo, 12, 15, chega a levar 20 meses para ressecar esse plástico e ele continua fazendo a função. Então nós aplicamos nesse material aqui uma tecnologia para que ele garanta a sua função, o seu funcionamento por muito tempo. A grande vantagem dele também é que se a pessoa venha a cair sobre a peça, né, sobre a ponta do vergalhão, como ele tá aqui com essa camada mais grossa aqui no meio, vocês podem ver que é uma camada bem mais grossa aqui, ó. Uma camada mais robusta, ó. Então, ele é um plástico bem duro, ó. E ao mesmo tempo ele tem a flexibilidade exata e necessária para que as aletas, ó, que é o que seguram a peça na cabeça do vergalhão, não se soltem, não quebrem. Então ele tem uma versatilidade e uma elasticidade calculada para que proteja e que tenha durabilidade. Então o que acontece com o nosso material? Eu vejo nas obras que o pessoal compra às vezes todo mês protetor de vergalhão. Já vi obra de comprar de 15 em 15 dias. O nosso material você vai comprar uma vez e vai usar para a obra toda. Isso é custo e isso é investimento. Então, ao invés de eu comprar de 15 em 15 dias lá R$1.000, R$2.000 em protetor de vergalhão, eu vou gastar R$2.000, R$3.000 uma vez para a obra toda. Essa é o que a gente chama de custo-benefício. Ele tem um custo acessível, um benefício calculado, vai entregar o que vocês estão comprando. Não existe um produto similar com respeito ao plástico que nós aplicamos, porque nós desenvolvemos esse plástico aqui na empresa e conseguimos um custo muito bom, porque obras ali que vão gastar 15, 20 mil reais com o protetor de vergalhão, vai gastar 3, 4 mil com o nosso protetor de vergalhão, que vai comprar uma única vez. Espero que vocês gostem, utilizem o nosso material, mas espero que vocês compreendam a engenharia aplicada aqui, o estudo feito para que essa peça funcione, e conto com o sucesso de vocês nos seus empreendimentos. Muito obrigado.